Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha te avivar, te abençoar, iluminar os seus passos. Que esse Deus tão maravilhoso que te ama e quer falar contigo nesse dia, nesta manhã, ou quando você tiver a oportunidade de meditar nessa palavra, que Deus fale grandemente ao seu coração, que seja a voz dele ecoando dentro de você, te transformando, te curando, dando direção, estratégia, que nós venhamos a tomar as decisões necessárias daquilo que Deus espera que nós tomamos. Irmãos, estava meditando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, e uma palavra me chamou a atenção e Deus queimou no meu coração. E quando Deus queima essa palavra no meu coração, eu não posso deixar de transmitir essa mensagem, essas boas novas, esse evangelho tão lindo de Deus. Claro que Deus trata primeiro comigo, dentro de mim, mas tem palavras que Deus me mostra e que é necessário que eu anuncie ela de alguma forma. E esse canal está aqui para te abençoar. Aqui não falamos de placas de igrejas, de denominações, mas somente e exclusivamente da voz de Deus, que vem daquilo que Deus revela dentro das Escrituras Sagradas. Livro de Atos, no capítulo 14, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: onde continuaram a pregar as boas novas. Quem que eram? Paulo e Barnabé. Eles foram chamados por Deus para anunciar o evangelho, para pregar essa palavra linda que transforma, que é poderosa para salvar, creia nisso. E eles chegam numa cidade de Icônio, ali pregam, anunciam Jesus, anunciam o evangelho, e a cidade fica dividida, uns creem, outros não creem, alguns judeus vão contra eles, enfim. E eles decidem partir dali e ir para outra cidade, onde continuaram a pregar as boas novas. E no versículo 8 diz assim: em Listra era uma outra cidade, eles partiram de Icônio, que era uma cidade, e partiram para uma outra cidade. Olha o que aconteceu ali, a partir do versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Marque bem essa frase. Aquele homem aleijado dos pés, ele jamais tinha andado. Ele nunca, olha que palavra forte, ele nunca tinha andado. Versículo 9. Ele ouvira o que Paulo falar. Ele ouvira Paulo falar. Versículo 10. Versículo 9 ainda. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Mas tem algo profundo aqui dentro dessa palavra, desse milagre que aconteceu. Esse milagre que esse homem recebeu de Deus, não foi do apóstolo Paulo. Paulo foi somente uma ferramenta nas mãos do Senhor. Milagre que veio de Deus, nós sabemos. Mas olha dois opostos aqui. Olha que pontos bem distantes. Um homem, ele já era adulto, que não fala um jovem nem adolescente, um homem. Então ele já tinha uma idade de um adulto. Vamos imaginar aqui 30 anos, poderia ser um pouco menos ou um pouco mais, mas ele teve uma vida até ali que ele nunca tinha andado. Ele nunca teve a sensação de andar. Ele nunca experimentou andar. Ele não sabia o que era andar. E aconteceu coisas ali, que já no versículo 10 fala que aquele homem ficou de pé, saltou, deu um pulo e começou a andar. Começou a andar. Aquele homem que nunca tinha experimentado a sensação de andar. Desde o seu nascimento. Ele dá um pulo. Ele salta. Fica de pé.
e começou a andar. Tantos e tantos outros milagres, queridos e queridas, que Jesus operou dessa forma, coisas que pessoas nunca viveram e viveram diante de Jesus, diante de Deus, viveram milagres. Mas eu quero falar com você aqui numa porta, numa chave que foi essencial para a vida desse homem, desse paralítico de nascença. Quando Paulo chegou naquela cidade de Listra, trazendo o evangelho, ele tinha uma palavra revelada de Deus, ele tinha uma palavra profética, ele tinha uma revelação, ele tinha a palavra de Deus na sua língua, na sua boca. Aquele homem aleijado, diz a palavra no versículo 9, que aquele homem parou para ouvir o que Paulo estava falando. Será que aquele aleijado estava preocupado? Estava querendo entender se era algo humano, se era a historinha que não ia agregar nada na vida dele? Não. Aquele homem aleijado, que nunca sentiu, nunca teve a possibilidade de andar, ele queria ouvir o evangelho, ele queria ouvir a Deus, ele queria ouvir a palavra de Deus, porque ele não estava ali para ouvir Paulo, ele não estava para ouvir ali o homem Paulo, ele estava ali para ouvir as boas novas do reino, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus opera maravilhas, que Jesus é um Deus vivo, que Deus pode todas as coisas, que tem uma nova história, que Deus é Deus de maravilhas. E aquele homem, ele está interessado em escutar a voz do Senhor. E quando Deus viu nesse homem fé para ser curado, como diz a palavra, quando Deus viu nesse homem o interesse pelo evangelho, em escutar o que Paulo, o enviado de Deus, tinha a falar para aquela cidade, a porta do milagre foi aberta na vida daquele homem. E ele viveu coisas, ele sentiu coisas que ele nunca tinha sentido. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão necessitando, preste atenção, necessitando viver coisas que nunca viveram. Talvez não seja um milagre de cura física, talvez seja outras coisas. O que você nunca viveu? O que você nunca experimentou? Quais as sensações que você nunca experimentou, independente da sua idade? 10, 20, 30, 40, 50, 80, não importa. Deus tem coisas novas para você. O Espírito de Deus tem coisas novas, quer fazer você experimentar coisas novas. Experimentar, fazer com que você viva experiências que você nunca viveu. Aquele homem nunca tinha ficado de pé. Eu fico imaginando a sensação daquele homem, ele ficando de pé, que ele nunca tinha ficado. Aquele ali foi extraordinário. Foram coisas novas, preste atenção nisso. Foram coisas novas que aquele homem viveu. Talvez nós, com o olhar para aquele milagre, falar, foi somente mais um milagre. Conheço tantos milagres que Jesus operou, que Deus operou, enfim, foi uma cura. Mas para aquele homem, ele viveu coisas extraordinárias. O que é uma coisa extraordinária? Coisas que você nunca viveu. Quantos anos você tem? Você tem interesse de viver coisas que você nunca viveu? Sentir coisas que você nunca sentiu? Deus tem isso para você. Mas vezes que na vida desse homem ele teve que virar uma chavinha. Ele teve que parar, ouvir o que Paulo estava falando. Mas não era uma voz de Paulo. Era a voz de Deus que estava em Paulo. Eram as boas novas. Nós vimos no versículo 7, onde continuaram a pregar as boas novas. O evangelho, a palavra de Deus. Quando Deus vê interesse em você, de ouvir a palavra, de separar um tempo, parar a sua correria, parar, desacelerar essa vida acelerada que você está vivendo,
essa vida que não tem tempo nada para as coisas de Deus. Quando você organizar um pouco o seu tempo, separar um tempo para o Senhor, preciso ouvir o Evangelho, preciso ouvir a Deus, preciso meditar no que Deus está falando comigo. Meu irmão, isso é uma porta que pode virar, que pode abrir diante de você e você viver coisas que você nunca viveu. Para nós, olhando aquele aleijado, talvez é uma coisa simples. Mas o que é na tua história, na tua vida, que você está precisando viver de novo? Algo novo, algo extraordinário, coisas que você nunca viveu. Imagine quais foram as sensações das pernas daquele homem que nunca tinha ficado de pé. E ele fica, e ele pula, e ele salta. É isso que Deus tem preparado para você, meu irmão, minha irmã. Mas vira essa chave, abra essa porta. Preste atenção no que Deus tem a falar. Vai buscar a voz do Senhor. Por trás do seu interesse na voz de Deus, há um extraordinário preparado para você. Medite nisso. Eu não sei se você não quer viver o extraordinário, as maravilhas. Talvez você está contente com a sua vidinha medíocre, com a sua vida medíocre. Quando eu digo medíocre, é a vida média, tudo ok. Uma vida vazia, não vai acontecer nada de novo. E o tempo vai passando, os anos vão passando. E talvez você vai chegar lá na frente e falar, puxa vida, talvez eu tive a oportunidade de viver o extraordinário de Deus, de viver coisas maravilhosas, sensações. Mas talvez você fique enraizado em coisas e não tem interesse no Evangelho, não tem interesse em Deus. Não chegue no final da tua história, no final da tua vida, com remorso, arrependida de talvez ter tomado decisões lá atrás, que você viveria grandes coisas extraordinárias ou algo novo de Deus. E talvez você não viveu, fala, meu Deus, devia ter dado ouvido ao Evangelho, separado um tempo para Deus. Que eu e você possamos sempre ter essa sede no novo, novas sensações, o extraordinário, algo novo, energia de Deus, experiências pessoais, particulares com Deus. Foi o que esse homem viveu. Nós vimos aqui um homem que nunca tinha andado, mas que passado alguns minutos, ele viveu algo novo, coisa que ele nunca tinha feito. O que você nunca fez? O que você nunca sentiu? Qual é o extraordinário que você quer viver? Deus tem para você, meu querido, minha querida. Mas precisamos virar essa chave. De quando a voz de Deus chegar até nós, eu tenho interesse, o meu coração está focado. Que o texto não diz. Mas com certeza esse aleijado aqui, ele se arrastou, ele se esforçou em meio à multidão. Imagina um homem se arrastando. O povo daquela cidade de Listra parou, uma grande quantidade de pessoas parou para ouvir Paulo, e aquele aleijado estava ali no meio. Será que ele dormiu ali? Será que ele estava ali já? Eu acredito que não, a palavra não diz, mas a gente pode imaginar quanto que esse homem se arrastou. Qual foi o esforço desse homem? Até chegar ao ponto, ele falou, preciso ouvir o que esse homem tem a pregar. Eu preciso ouvir essas boas novas, eu preciso ouvir de Jesus. Eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Quando isso aconteceu, quando Deus viu naquele homem o extraordinário na vida daquele homem, o sobrenatural, o novo, era a cura dos pés. Mas e para você hoje? O que é? Para mim, o que é o extraordinário? Deus conhece a tua história, conhece a minha, Ele sabe o que Ele pode fazer de extraordinário. Coisas novas, algo novo. Deus fazer você viver coisas que você nunca viveu. Sentir coisas que você nunca sentiu. Te levar a lugares que você nunca imaginou. Meu Deus, esse Deus é lindo. Ele tem esses lugares, essas sensações, essas maravilhas. Mas que possamos refletir. Quanto do meu tempo eu quero dar o meu ouvido para Deus? Senhor, fala comigo. Quero ouvir o teu evangelho, a tua palavra. Medite nisso, que o Espírito Santo de Deus venha fazer você refletir, que em nome de Jesus, o meu desejo do meu coração é que você viva as coisas novas, que você viva o extraordinário de Deus, que você viva coisas que você nunca viveu na vida, independente da sua idade. Não importa a sua idade, Deus tem algo novo, tem um extraordinário para você.
mas que você possa virar essa chave, abrir essa porta de teu interesse nas boas novas do reino. Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te ilumine, capacite, aviva a sua vida. Em nome de Jesus, fica aqui meu grande abraço.